Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esta disciplina em que a gente vai estudar técnicas de sequenciamento da produção. Esta é a minha especialidade, a minha atuação em pesquisa e a minha formação, desde o mestrado, o doutorado e depois as pesquisas de pós-doutorado que eu fiz, foram todas na área de sequenciamento da produção. Então, isso já faz 18 anos que eu venho atuando nesta área. Eu vou mostrar aqui para vocês os livros que eu publiquei. Bem, então primeiro um livro de poemas, porque a vida precisa de um pouco de arte, né? Esse aí é o livro de poesias que eu publiquei com o título Amálgama, tá? O segundo livro é um livro de crônicas e o título é Entre a Loucura e a Obviedade. E o terceiro, sim, é um livro técnico, que o título é Sequenciamento da Produção em Sistemas Flowshop. Muito bem, agora entrando na área de sequenciamento, né, a gente conhece o nome dessa área, ou né, o termo, em inglês como scheduling, na pronúncia americana, ou scheduling, na pronúncia britânica, e que traduzindo ao pé da letra é a programação da produção, que é um termo bem conhecido na engenharia de produção. Mas eu prefiro chamar aqui de sequenciamento da produção, porque é um termo mais intuitivo. Quando a gente fala sequenciamento, mesmo quem não é da área, já intui que se trata de uma ordenação, do estabelecimento de alguma prioridade, de sequenciar alguma coisa. Já quando a gente fala programação, é um termo muito genérico, a gente não sabe do que se trata. Pode ser programação de computador, programação de um evento, diversas outras coisas que não tem nada a ver aqui com a nossa área, tá bom? A gente tem três atividades que a gente executa aqui no scheduling, né? E é estabelecer a ordem ou a sequência das tarefas, designar essas tarefas a máquinas ou recursos e estabelecer o início e o fim, ou seja, o cronograma, né, dessa programação que a gente vai executar. Aqui a gente fala tarefas, máquinas, de forma genérica, mas todo problema, qualquer situação que a gente puder modelar como um problema de sequenciamento de tarefas em máquinas, né, pode ser resolvida com as técnicas que a gente vai ver aqui. Então, na vida real, podem ser, por exemplo, projetos executados por pessoas, aviões sequenciados em pistas de pouso e decolagem no aeroporto, né, diversas outras aplicações que podem ser análogas, modeladas como problemas de sequenciamento, tá bom? Bem, a área de scheduling, ela faz parte de outras grandes áreas, por exemplo, o planejamento e controle da produção, o famoso PCP lá da fábrica. É uma das grandes áreas da engenharia de produção, né? Então, como eu disse, a programação da produção é uma dessas etapas que são feitas aí dentro do PCP, tá? Além disso, também faz parte da área de pesquisa operacional, que é uma grande área em que a gente estabelece ou cria métodos para tomada de decisão. São métodos quantitativos, geralmente associados com algoritmos ou implementação computacional, lidando com uma grande quantidade de dados numéricos para uma tomada de decisão eficiente. Tá? E, além disso, também o scheduling está na área de otimização combinatória, uma área da matemática aplicada que trata de problemas discretos, problemas combinatórios. Então, o scheduling, como eu disse, é a intersecção, né, de várias outras grandes áreas. Muito bem. O problema de sequenciamento ele é fácil de entender, mas ele é difícil de se encontrar uma boa solução, justamente por causa da sua natureza combinatorial. Então, por exemplo, para um problema pequeno, com n tarefas, nós temos n fatorial sequências possíveis, n fatorial soluções que a gente pode analisar para ver qual delas é a mais eficiente. Tá? Então, aqui, por exemplo, ó, um problema pequenininho com 3 tarefas, n igual a 3, nós temos 6 sequências possíveis. Faz aí a mão. 3 fatorial dá 6 sequências, 6 possibilidades para a gente analisar qual é a melhor. Né? E no caso para n igual a 10, que ainda é um problema pequeno, imagina sequenciar 10 tarefas numa fábrica, né? É um problema pequeno. Nós teríamos 3.628.800 sequências possíveis. Então, olha a explosão do crescimento do número de soluções possíveis. Então, é isso que torna o problema difícil de resolver. Tá? No caso, a gente falou até agora somente da sequência, né, das tarefas. E se a gente considerar mais de um recurso, mais de uma máquina, para n máquinas, nós teríamos aquela quantidade que aparece ali de programações possíveis, n fatorial elevado a m
possibilidades. Então, olha como cresce, né? Então, assim como eu disse, encontrar uma solução viável, factível, é fácil, é relativamente simples. O nosso desafio aqui é encontrar uma boa solução, ou nos termos da otimização, encontrar a solução ótima, tá? Muito bem, em termos práticos, quais as vantagens e desvantagens, né? Aliás, desvantagens da má programação, né? Os prejuízos, então, né, quando a gente não tem um bom sequenciamento lá na prática, né, é o desperdício de capacidade do chão de fábrica, né, a criação de filas de espera, por exemplo, né, intermediárias ou no final, ou até de matéria-prima, atrasos na entrega, são todas medidas que a gente tenta evitar ao máximo, né? E os benefícios em relação ao bom sequenciamento? É a redução de tempos de fluxo, redução de tempos improdutivos, como os tempos de setup, que são todas as atividades feitas antes da produção do produto especificamente, né? Então, movimentações, posicionamento, aquecimento, limpeza, são todas atividades de preparação, de setup, que são tempos improdutivos que a gente visa reduzir. E o próprio tempo da produção, o tempo total da produção, a gente reduz com o bom sequenciamento. Além disso, uma medida famosíssima é a redução dos estoques, né, com o bom sequenciamento, que é algo que a gente busca também aqui, tá bom? Vamos ver agora aqui uma ferramenta visual que a gente usa muito na área de sequenciamento, que é o gráfico de Gantt. Não é gráfico gigante, é o gráfico de Gantt, tá? O nome do autor. É o gráfico de barras, aquele gráfico em que no eixo horizontal nós temos a evolução do tempo, tá? Então, esse aqui é um exemplo de uma programação, de uma pequena confecção com 3 etapas de produção, que é o corte, a costura e a passadoria, tá? E 4 tarefas aí, ou 4 produtos a serem sequenciados: a lingerie, meia, cueca e pijama. Considera que não é uma peça só, é um lote de peças que precisam ser sequenciados. Tá vendo? Esse é um pequeno exemplo visual que a gente vê aí, né, o sequenciamento, a programação. Tá? Então, repara que cada uma das peças ou dos produtos precisam passar necessariamente nas 3 máquinas nesta mesma ordem. Tá? Então, se a gente simplesmente mudar a sequência, não vou mexer nos tempos de produção aí de cada produto, mas só na sequência. Repara que esta sequência de baixo, ela já tem uma duração total menor. Tá vendo? E ocasiona também tempos de espera, né, que são esses espaços entre os retângulos aí das tarefas, né, com menor tempo de espera na segunda programação. Né? Então depois a gente vai analisar as várias medidas que a gente consegue aí com o bom sequenciamento. Aqui então é só um exemplo visual inicial para a gente ver a influência da sequência, né, em medidas de desempenho que a gente vai considerar. Tá bom? Alguns exemplos de aplicação agora na realidade, né, na prática, onde a gente pode depois aplicar o conhecimento que a gente absorver aqui na área de técnicas de sequenciamento. Né? Por exemplo, sequenciamento de modelos de carros numa indústria automobilística. Tá vendo? Repara que a gente tem um problema importante. Temos um lote de carros da mesma cor, depois muda de cor na mesma linha, né, e produz, né, um novo lote com cores diferentes. Né? Então a gente tem aqui um problema de sequenciamento problema de sequenciamento de cores. Né? Então é um problema famoso, porque o tempo de preparação ou a limpeza, né, do posto de trabalho depende da sequência. Esse problema é conhecido como setup dependente da sequência. Né? Porque se você fizer primeiro uma cor mais clara, depois uma cor escura, o processo de limpeza é diferente do que se você fizer uma cor escura e depois a clara. Né? Então é altamente dependente dessa sequência de cores. Tá vendo aí? Então é só um exemplo visual aí para a gente ter. Tá? O segundo aí ó, é a oferta, as ordens de serviço ou de produção. Né? Ordens, né? Pedidos de clientes, né? Dentro aí, né? De uma cadeia, né? de pedidos, tá vendo aí? Ó? Então é um bom exemplo, né? De sequenciamentos que a gente faz. Tá? Ó, um exemplo um pouco diferente é a escala de horários de funcionários. Né? Os turnos, por exemplo, né? são problemas de sequenciamento. Né? São problemas de horários. Né? São casos aí que a gente pode aplicar as nossas técnicas também. Tá?
Como eu já tinha introduzido antes, um outro caso é a programação das decolagens e aterrissagens, né, nas pistas de aeroportos. Tá vendo? E isso tem, né, influência de várias variáveis aí, a todo momento está mudando, a gente fica irritado quando muda o portão, né, aparece lá no visor que o gate mudou, né? Tá vendo? E mesmo dentro da aviação tem várias situações que são programadas aí, os voos, as aeronaves, a tripulação, o catering, né, que é a área de alimentação, os gates, os portões, a manutenção, né, tem diversas aplicações aí na área de aviação, tá? Alocação de salas de cirurgias e ambulatórios, tá vendo? Na área de saúde, ó, temos ali a programação da produção, né? A alocação dos médicos, das equipes, das salas, dos recursos, né? E o último exemplo, a alocação na universidade, numa escola, né, de aulas, professores e salas. Também a gente pode aplicar as técnicas de sequenciamento da produção. Aqui na disciplina, nós vamos tratar dos problemas clássicos, tá? Então, a gente vai ver os ambientes clássicos, os resultados consagrados, conhecidos, consolidados na literatura, sempre vendo onde eles podem ser aplicados na prática, claro. Né? Então, o primeiro deles é conhecido como máquina única, quando a gente só tem um único recurso e várias tarefas que precisam ser sequenciadas aí nesse único recurso. A gente chama de problema de máquina única, tá? Então, como eu venho dizendo, pode não ser uma máquina especificamente, pode ser uma pessoa, uma pista, um guichê, né? E a gente chama de máquina, tá? O segundo problema é quando a gente agrega capacidade, a gente amplia a capacidade do que era, por exemplo, antigamente uma única máquina. A gente compra uma máquina nova e coloca ali em paralelo. Então a gente cria o problema chamado máquinas paralelas. Agora a gente, além da decisão da sequência, nós temos a decisão da alocação, a designação de qual máquina vai executar qual tarefa. Tá? Esse é o segundo ambiente clássico que a gente vai ver. O terceiro é bastante famoso, é o flow shop. É aquele ambiente em série, máquinas em série. Aqui são máquinas diferentes, tá? No problema de máquinas paralelas, são máquinas equivalentes que podem realizar qualquer tarefa. Aqui não, aqui as tarefas passam necessariamente por todas as máquinas. Né? Então é um shop, shop significa chão de fábrica, o ambiente, em fluxo, né? O fluxo de tarefas que passa por aí, tá bom? O próximo é o job shop, tá? Então aqui é o ambiente em que o diferencial são as rotas, tá? Existe uma rota por cada tarefa diferente. Então o job shop é o ambiente, o shop orientado por job. Cada tarefa tem uma rota diferente, né? Nessas máquinas aí a gente precisa fazer essa programação, tá bom? E o último que a gente vai ver aqui é o flow shop híbrido, um ambiente mais complexo e bastante frequente na prática, bastante comum, bem encontrado, tá? Em que a gente tem vários estágios de produção, em que em cada estágio tem várias máquinas em paralelo. E aí a gente precisa então designar as tarefas em cada máquina e fazer o sequenciamento também. Tá vendo? É um problema bem mais complexo, maior, com mais recursos, tá? E bastante presente, frequente na prática. Muito bem. Existe uma famosa relação entre os problemas clássicos que nós falamos aqui. Tá vendo? Diferentes relações. Eu não vou ficar detalhando, essa figura vai ficar disponível para vocês olharem com calma, né? Mas o primeiro problema que surgiu na história de scheduling foi em 1954 com a publicação de um problema de flow shop. Então a primeira publicação não foi com máquina única. É um problema central mesmo na área de scheduling, tá? Então se a gente reduz o número de estágios do flow shop, vira uma máquina única, né? Se a gente cria diferentes rotas, vira um job shop, cria várias máquinas em cada estágio, vira um flow shop híbrido, tá vendo? Tem várias relações aí entre os diferentes problemas que nós vamos ver aqui, tá bom? Agora em termos de publicações recentes, o que é que as pesquisas estão falando sobre a teoria de scheduling, teoria e prática, né? Tá vendo? From Theory to Practice, tá vendo? Tem esse livro que é uma compilação de artigos sobre a prática de planejamento, né, e automatização de scheduling, tá vendo? Então vamos ver alguns casos, alguns exemplos. Ó. Em aeroporto, ó, no caso aqui o layout,
né, as companhias, né, as linhas aéreas, os gates, o taxi time, o runaway, que são as pistas, tá vendo? Tem vários problemas que podem ser tratados aí como problemas de scheduling, tá bom? Tá vendo? Então, exemplos de publicação com aeroporto. Equipes esportivas, tá vendo? Torneios, né? Já tem publicações que abordaram isso, né? Que utilizaram as técnicas de scheduling para resolver problemas do esporte. Né? Em escolas, como nós já falamos, universidades, exames, estudantes, salas, é o Educational Timetabling. O timetabling também é uma classe de problemas bem conhecida. Programação de turnos e folgas, né, que é o shift, que nós falamos, a programação, né, dos turnos, dos horários de funcionários, né? E na área de saúde também, ó. No caso aqui o exemplo é de radioterapia, né? Então programação dos tratamentos, de cirurgias. A gente encontra na literatura facilmente aí vários artigos, muitos mesmo, tanto de desenvolvimento de teoria, de algoritmos, de métodos de programação da produção, como aplicações, tá? Vamos ver rapidamente aqui algumas medidas, só para a gente ter um contato inicial, porque depois a gente vai detalhar nas videoaulas seguintes, tá? A medida mais clássica, mais conhecida, é chamada makespan, que é a duração total da programação, tá? Quando a gente reduz o makespan, a gente maximiza a utilização dos recursos, tá vendo? Então é a duração, é do instante inicial 0 até o instante final. Então nessa programação aqui deu 21 o makespan, né? Lembra, é a segunda melhor a segunda programação, aquela melhor que a gente viu naquele exemplo que eu apresentei bem lá no início, né? Então essa é a medida mais conhecida na área de scheduling, tá? Tem outras, né? Tempo de fluxo, a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, nesse outro slide, o tempo de fluxo, né, que é a média ou a soma total. E quando a gente consegue reduzir o tempo de fluxo, a gente reduz também o estoque em processamento. O que é o tempo de fluxo? É o instante inicial até a conclusão daquela tarefa específica. Então, cada tarefa tem um fluxo, né? A meia tem o seu fluxo, a cueca tem seu fluxo, pijama e lingerie. Tá vendo? Então, a medida pode ser a soma desses fluxos ou então a média, né? Soma tudo e divide pelo número de tarefas. A gente vai ver variações dessa medida também nas próximas aulas, tá bom? Existem famosas medidas de atraso, quando a gente quer reduzir o maior dentre todos os atrasos, que é o atraso máximo, ou a soma de todos os atrasos das tarefas que atrasaram, né? Ou então o número de tarefas atrasadas, né? A gente não quer nenhuma tarefa atrasada, então a gente tem essa redução aí, tá? Quando a gente quer reduzir tanto adiantamentos como atraso, a gente entra na filosofia just-in-time. Também tem uma área que chama just-in-time scheduling, né, que trata da programação da produção nessa área. Porque tanto adiantamentos como atrasos a gente tenta evitar, né? Adiantamentos gera deslocamento de material, deterioração, né? Isso tudo precisa ser evitado, né? Então não são só os atrasos que são ruins, mas adiantamentos, grandes adiantamentos também, né? Então quanto mais próximo da data da entrega a gente concluir a produção, melhor. Rapidamente aqui também alguns métodos de solução que a gente vai ver aqui na disciplina. E aí dentro de pesquisa operacional, otimização, tem basicamente dois tipos de métodos, os métodos exatos e os métodos heurísticos. E existe sempre o trade-off, né? As vantagens e as desvantagens de um e de outro, né? Então os métodos exatos são aqueles que fornecem a solução ótima, a melhor solução dentre todas as possíveis. E aí nessa classe estão os modelos matemáticos de programação linear inteira mista, por exemplo, o algoritmo branch and bound, que a gente vai ver aqui, né? Só que qual é a desvantagem? Esses métodos, eles consomem muito tempo computacional, então demoram a atingir, né, uma boa solução ou a solução ótima, tá? Já os métodos heurísticos, né, então a palavra heurística vem do grego e significa atalho, né? Eles são baseados em ideias, em racionalidades, em atalhos mesmo. E existem métodos construtivos que vão estabelecendo a sequência passo a passo, acrescentando uma tarefa de cada vez, então constroem a sequência. Os métodos melhorativos ou de melhoria, que são aqueles que realizam movimentos na sequência, na tentativa de encontrar uma solução melhor, só fazendo uma troca de posição, por exemplo. Então são métodos de melhoria ou melhorativos. E as conhecidas meta-heurísticas,
que são uma estrutura de solução que sempre faz uma analogia com algum fenômeno da natureza. Geralmente tem os algoritmos bioinspirados, por exemplo, né, o algoritmo genético, o algoritmo colônia de formigas, colônia de abelhas, são sempre inspirados em algum fenômeno, não necessariamente da biologia da natureza, né? Pode ser diversos outros, tá? A gente vai ver alguns exemplos também. A vantagem dessas heurísticas é a rapidez, elas são fáceis de compreender e rápidas de executar, elas fornecem uma solução viável, uma solução possível rapidamente, mas elas não garantem a solução ótima. Então, quando a gente quiser a melhor solução dentre todas as possíveis, precisa ser um método exato, tá? Agora, quando a gente ficar satisfeito com uma solução aproximada, né, ou quando, por exemplo, a gente fizer experimentações e verificar que a solução heurística ela é bem próxima da ótima, e aí essa diferença, né, para se atingir a solução ótima, o tempo que se demoraria até atingir a solução ótima não compensa essa melhoria de qualidade, né, que a gente está satisfeito com essa aproximação, né, então a gente deve utilizar os métodos heurísticos. Tá? Então depende da aplicação, da situação, da preferência, aí, tá bom? Uma coisa também que a gente vai ver aqui, que é muito usada na prática, as empresas usam isso, são as regras de prioridade, conhecidas também como regras de sequenciamento, de ordenação ou de despacho. Tá? Elas são muito comuns nos sistemas de produção empurrados, né? E são suficientes para programar ambientes mais simples, como o de máquina única, por exemplo, ou aquele Flowshop que mantém a mesma sequência em todas as máquinas, conhecido como Flowshop permutacional. Né? E além disso, elas servem como ponto de partida, ó, base, para métodos mais complexos. Então pode-se considerar uma regra de prioridade, depois implementar uma regra de melhoria, né? Ou então depois executar procedimentos computacionais mais complexos visando melhorar, mas elas têm muita utilidade prática, né? Talvez a regra mais famosa é a tal da FIFO, né? First in, first out, né? Que é a regra da fila. A gente sempre enfrenta essa regra toda vez que a gente pega uma fila, né? Mas existem outras bem famosas aqui que a gente vai ver e vai detalhar mais à frente, tá bom? Então, por exemplo, a regra SPT, Shortest Processing Time, faz ordenação pelo menor tempo de processamento. Né? Aquela tarefa que for a menor é aquela que vai ser feita primeiro. Né? E o oposto dela é a LPT, Longest Processing Time. Né? A gente faz primeiro as grandonas. Né? Ou quando a gente ordena as nossas tarefas pelo prazo. Isso também é muito comum na prática. Né? Aquela tarefa que tem o prazo, que vence primeiro, aquela atividade que a gente precisa entregar antes, a gente vai fazê-la primeiro. Né? Então, na nossa vida diária, a gente já utiliza as regras de prioridade intuitivamente, mesmo sem saber o nome delas ou como elas são teorizadas, assim, né? A gente já usa na prática. A outra é a MST, Minimum Slack Time. Ela faz a ordenação pela folga, né? É uma certa urgência. A folga é o prazo menos o tempo de processamento, né? Essa diferença que tem. A gente vai ver mais detalhes sobre essas regras, tá? Algumas mais, então essas que são as mais conhecidas agora. A FIFO, que eu já tinha falado, né? Também conhecida como PEPs em português, né? Primeira que entra, primeira que sai, né? A LIFO é o oposto da FIFO. Então a LIFO é a Last In, First Out, né? Quer dizer, a última que chegou é a primeira a sair. Como, por exemplo, quando a gente empilha pratos na pia para lavar, né? Os pratos vão chegando, 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 a gente não vai pegar o primeiro que chegou, né? A gente vai pegar o último que chegou, a gente pega o de cima da pilha. Ou em fábricas que trabalham com grandes chapas de aço, isso eu já visitei fábricas e já vi funcionando, né? Você tem grandes peças enormes, chapas de aço que vão sendo empilhadas, você não vai usar primeiro a que chegou lá embaixo. Né? Ah, levanta aí tudo que eu vou pegar. Né? Não, a gente pega a de cima primeiro. Então é a regra LIFO, que a gente já usa mesmo sem saber. E a razão crítica aí, que tem a expressão, né, que é o prazo menos a liberação da tarefa dividido pelo tempo de processamento. Tá? Tudo isso a gente vai detalhar melhor em videoaulas mais adiante. Então hoje é só uma introdução, tá bom? Uma visão geral. E estas são as referências, principais referências da área aí. O livro que eu apresentei de sequenciamento da produção em sistemas Flowshop está aí, da minha autoria. E a gente vai usar muito o material didático ou a apostila que eu confeccionei especificamente para esta disciplina, tá bom? Então por hoje é só.
Até a próxima. Tchau, tchau.